Paz, irmãs. Meu nome é Sandra e venho a partir deste testemunho glorificar o nome do meu Senhor, dando graças a Ele por todo o benefício que Ele fez em minha vida. Bom, antes de tudo eu quero ler uma passagem que ela me acalentava todo o meu deserto. E ela ainda me acalenta. E eu ainda todos os dias ainda leio, porque eu acho que ela traz todo o meu deserto, incluindo o fechamento dele, né? Que é o que que eu estou passando agora. É Isaías 62, versículo do 6 ao 12. Você que está sempre lembrando as promessas de Javé, não descanse. E também não conceda descanso a Javé, até que ele restabeleça a Jerusalém e faça dela um orgulho da terra. Javé jurou com a sua direita e com seu braço poderoso: nunca mais darei o seu trigo como alimento aos inimigos. Nunca mais os estrangeiros beberão o vinho que tanto trabalho custou para você. Pelo contrário, quem colher o trigo também comerá, louvando a Javé. Quem colher as uvas também beberá o vinho nos átrios do meu santuário. Passem pelas pedras, abram caminho para o povo. Aplainem a estrada, tire fora as pedras, ergam uma bandeira para os povos. Javé envia essa mensagem até os confins da terra. Diga para a capital de Sião: vejam, seu Salvador está chegando e com ele vem a sua recompensa. Sua recompensa vem na frente dele. Serão chamados povos santos, redimidos de Javé. E você terá por nome a procurada, a cidade não abandonada. Bom, amigos, como eu falei, meu deserto, ele começou no finalzinho do ano de 2017 e ele veio até o início do ano de 2019, no caso, nos meados do mês de março. Bom, ele começou mesmo, assim, o meu casamento começou a dar problemas logo depois que eu tive um problema sério de saúde. Eu passei por um câncer, tive que fazer vários tratamentos e o que a gente notou foi que o meu marido nisso tudo, apesar de dar força, de me ajudar bastante, ele ficou bastante sensibilizado, né? Ele ficou bastante afetado com isso. E na época muitas pessoas falaram que ele tinha entrado em depressão. Bom, como eu falei, no finalzinho do ano de 2017, o que aconteceu? Ele estava na academia e eu verifiquei que o celular dele estava vibrando muito. E quando peguei, verifiquei que era mensagem de uma mulher com palavras de carinho. E depois, quando eu abri, eu verifiquei que além dessas palavras de carinho, tinha fotos sensuais, né? E tudo isso me abalou bastante. Na época eu não tinha noção do que eu não tinha noção, eu não era uma mulher sábia. E quando eu peguei, ele chegou da academia, eu fiquei muito transtornada. Levei minha filha para casa dos meus parentes e fui conversar com ele. Briguei, esperneei, bati, briguei. E com isso tudo, ele veio me falar que isso não significava nada, que isso era uma brincadeira. Mas realmente para mim aquilo não tinha sido, porque realmente quando eu abri a foto e vi a mulher de lingerie, aquilo para mim foi muito doído, porque afinal de contas eu tinha acabado de passar por um câncer e me sentia, minha autoestima estava muito baixa. Então eu me sentia muito feia, estava mutilada. Então para mim aquilo acabou. Conversamos e ele até então disse que era uma brincadeira, que não tinha nada a ver e que nós iríamos continuar com a nossa família. Isso foi mais ou menos no dia 11 de novembro. Quando foi no finalzinho de novembro, ele chegou para mim e me falou que não gostava mais de mim, que não sentia mais nada por mim e que só tinha carinho e que ele me considerava como uma irmã, não como esposa, como mulher, que ele não tinha atração nenhuma mais por mim. Aquilo, amigos, no momento que eu escutei isso, meu chão caiu. Eu fiquei muito triste, chorei muito, me senti um lixo, literalmente. E logo depois, o que aconteceu?
ele pediu para sair de casa. Realmente, ele não tinha nada físico com nenhuma mulher até esse momento. Essas mulheres no qual ele se relacionava pelo WhatsApp eram mulheres de outros estados. Inclusive essa no qual eu peguei a mensagem era uma mulher casada. Já tinha, tanto é que a mensagem dela, o perfil via com uma criancinha, com ela, com uma criancinha e com o marido. Mas mesmo assim, ele optou por sair de casa e quis viver a vida dele. Quis viver tudo que ele não tinha vivido até o momento. Caiu no mundo, né, como as pessoas falam. Bom, nisso tudo, eu tenho uma filha adolescente. E essa filha adolescente, no momento em que ela descobriu tudo que eu tinha, no caso, que eu vi no celular, ela ficou muito chateada, porque ela já desconfiava e ela já tinha visto de uma forma meio assim, né, meio por fora, de que o pai estava conversando com outras mulheres. Então ela se sentia muito culpada. Ela sentia que ela devia ter falado para mim. Ela ficou muito chateada com o pai dela. Ela praticamente tinha um ódio mortal do pai dela. Porque ela pensa assim, poxa, ele magoou minha mãe, me fez mentir para ela, e olha o que ela está passando, e ela é muito apegada a mim. Bom, com isso, ele foi viver a vida dele, foi curtir a vida dele, saía, bebia, procurava outras mulheres, né, gastava demais. E passou um tempo sem vir aqui em casa. Viajava muitas vezes. E passava sem aqui vir, sem ver a filha dele, sem procurar saber como estavam as coisas. Quando foi no início de janeiro, eu viajei, muito machucada, passei Natal e Ano Novo sem ele. Minha família toda desestruturada. E aí, eu vendo na internet sobre separação, me deparei com os canais de restauração. Me deparei com o canal Prova de Fogo. Logo em seguida, entrei em contato com a Miriam e a Miriam me acrescentou, me inseriu num dos grupos. A partir daí, eu descobri que poderia ser possível a restauração do meu casamento. E aprendi muito. Comecei a botar tudo em prática, tudo aquilo que eles ensinam pra gente no canal. Os momentos de jejum, que eu aprendi a jejuar, que até então eu não sabia. Aprendi a orar, aprendi a fazer os meus propósitos e principalmente comecei a fazer o deixar ir. Depois de um certo tempo, ele começou a voltar para casa, tentar conversar, tentar fazer as pazes com a filha dele, né? Me tratava com uma certa indiferença, não queria ter muito contato, mas ele tentava porque ele sabia, porque a família dele perturbava demais, para que ele tentasse conversar com a filha dele, porque a filha dele tinha tomado muita raiva dele. E ele começou a entrar em contato, só que me deixando de lado. Ele só queria contato com a filha dele. E isso foi indo. E eu deixei ele de lado. Todas as vezes que ele vinha, eu tratava ele super bem, né? Mas como se fosse uma visita. Como se fosse uma visita qualquer. E ele curtindo a vida, como sempre, saindo, viajando, bebendo, saindo com os amigos, gastando horrores com os amigos, enquanto aqui para casa quase não vinha nada. Bom, depois disso tudo, depois que eu comecei a o deixar ir, notamos que ele começou a me procurar, porque ele notou que um caminho para ele restaurar o amor da filha era através de mim. Então ele começou a conversar comigo, a querer ter mais informações da filha, porque a filha não queria nem olhar para a cara dele. E foi daí que ele começou a querer conversar comigo, mas a gente só conversava o que era necessário. Eu já não tinha o número dele no WhatsApp, né? Ele reclamava muito quando ela passava mal e eu não entrava em contato com ele. E eu falava assim, não, Deus está acima de tudo. Ele está me ajudando em tudo, graças a Deus. E eu vou conseguir. Bom, e com isso eu fui sabendo várias vezes, gente, milhares de vezes eu pensei em desistir. Todas as vezes, tinha épocas, principalmente épocas festivas, principalmente fim de semana, que é a parte mais dolorida, eu pensava em desistir. Mas logo depois que eu pensava em desistir, Deus me presenteava com uma palavra.
Às vezes essa palavra que eu falei para vocês, Isaías 62, às vezes eu pensava que ela estava marcada na minha Bíblia, porque sempre, sempre, sempre ela caía, né? E quando não caía, sempre Deus, graças a Deus, meu bom Deus, Ele sempre falava comigo através da palavra, sempre me mostrando que eu ia ter vitória, e isso me fortalecia. Então, no dia seguinte passava, chorava à noite, mas no dia seguinte estava lá de pé novamente, rezando, melhor, de joelhos, né? Rezando e pedindo pela restauração do meu casamento. Foi assim, gente, foi assim de janeiro, que foi quando eu descobri que realmente poderia restaurar meu casamento, até o meado de março desse ano. Como eu falei, foi 1 ano e praticamente 3 meses. E aí ele começou a se aproximar. Eu já via que ele não queria mais só a atenção da filha dele. Ele já queria vir, me abraçava, queria conversar, ficava mais próximo, tentava ficava os fins de semana, vinha sábado. Como ele estava morando aqui perto, que ele estava morando na casa de familiares dele, ele vinha, ficava um pouquinho, depois voltava, vinha, ficava mais um pouquinho e voltava, sempre era assim. E todas as vezes eu recebia ele muito bem, como uma visita. E aí eu cheguei a notar que ele começou a querer me abraçar, começava a querer me beijar, né? E eu vi que estava realmente mudando. Nisso tudo, é como eu falei, ele sempre fazia algumas viagens. E os pais dele não moram aqui. Os pais dele moram em outro estado. E os pais dele, uns amos demais. Eu glorifico, meu Deus, pelos meus sogros, porque eles são pessoas de muito religiosas, né? E eles, justamente, eles rezavam muito, oravam muito para o filho deles e falavam muito com ele. E eu soube que dessas vezes que ele viajava, ele justamente ele tinha um relacionamento com outra mulher lá. E eu ficava, quando eu descobri, eu fiquei muito chateada. E meu sogro sempre aconselhando, falando para ele o que era errado, que ele não podia fazer isso com a família, que casamento era para sempre. E isso tudo ia, de uma certa forma, atingindo o coração dele. Bom, como eu falei para vocês, sempre quando ele viajava, eu descobria que ele ficava com uma pessoa ou outra. Também descobri que ele teve uma pessoa fixa aqui, aonde a gente mora, mas que ele me comentou que ele gostou mais dessa que foi do outro estado. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que ele se relacionava lá, passava mês lá se relacionando com essa menina, pelo WhatsApp também. Gente, uma outra coisa, as cercas de espinhos realmente funcionam. Depois que ele voltou para casa, depois da conversa que todo o canal fornece pra gente, que a gente tem que falar, conversar, colocar tudo em pratos limpos, ele me falou que diversas vezes essa menina falava para ele, por mais que ela gostasse dele, ela falava que a gente ia acabar voltando. E ele também falou que diversas vezes ele teve contato com outras mulheres, mas que não tinha vontade nenhuma de ter relação com elas. E isso eu vi, nossa, oh meu Deus, como tu é poderoso, agindo em cima da cerca de espinhos. Bom, como eu falei, ele viajou, a última vez que ele viajou foi agora, antes do carnaval. E ele ficou lá e ficou com essa menina. E quando ele chegou e a gente foi buscá-lo no aeroporto, porque ele estava sem carro, e ele veio para cá. Eu me lembro que foi no sábado, ele chegou de viagem e eu esperando que ele ficasse um pouquinho com a filha dele e que ele fosse voltar para casa dele. Não, ele ficou. Aí pediu para dormir. Quando foi no domingo, ele queria ficar novamente. E aí eu vi que ele estava querendo ficar para valer. E aí foi aí que eu sentei e conversei com ele. Bom, quando eu peguei e sentei e conversei com ele, coloquei tudo em pratos limpos. Fiz aquela famosa conversa que dizem que a gente tem que fazer quando a gente está voltando. E aí expliquei toda a situação, botei todos os pontos no i, todos os pingos nos is. E ele aceitou tudo. Bom, gente, eu falo para vocês que quando volta também não é um mar de rosas. É muito difícil. Volta com muitos vícios,
volta ainda com a lembrança das pessoas que passaram na vida deles. Isso machuca a gente muito, mas que a gente tem que continuar orando. E todos os santos dias eu lembro da minha palavra no qual diz que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. E eu creio nisso, eu aguardo nisso. E eu creio também, a partir da palavra de Isaías, como eu falei, que diz que eu não vou mais ter o nome de abandonada, mas sim a cidade procurada, né? Então, meu povo, eu falo para vocês, não desistam. Eu sei que é muito árduo, muito triste, mas eu vou falar que todo o deserto que eu passei, eu aprendi muito. Aprendi muito, muito, muito mesmo. Hoje eu consigo ver e louvar pelas pequenas coisas que acontecem na minha vida. Vejo cada detalhe do agir de Deus na minha vida e todas as vezes eu louvo demais a Deus, porque eu sei como Ele é poderoso, quanto Ele me ama. Gente, não desista, não desista, continua lutando. Todas as vezes que eu oro à noite, eu oro por todas as pessoas que estão passando no deserto, porque eu sei o que eu passei. Também quero agradecer ao Ministério Prova de Fogo. Quero agradecer a Miriam, porque eu aprendi muito, muito com as palavras de todas as pessoas que postam no nosso grupo. A pastora Sandra, a Miriam, as orientadoras, a minha orientadora maravilhosa, que é a Genise, que eu ainda continuo no grupo, gente, eu não saí. E tudo aquilo para mim é um aprendizado, gente, para que eu possa continuar lutando pela restauração do meu casamento e também para que eu possa me fazer uma pessoa nova, fazer um casamento novo. Graças a Deus, meu marido está em casa e quer restaurar nossa família. E Deus está no comando. E tenho certeza que Ele quer que a gente restaure nossa família. Obrigada.